É Fala Crente no ar, pode chegar pra ouvir. Vanessa da Sá vem pra palavra fluir. Quando a rua aperta, a verdade vem falar. Tem notícia, tem fé, vem pra despertar. É alerta na alma, é oração no chão. Tem Jesus na saída de cada contradição. E quando o assunto é... Boa tarde, meu amigo, minha amiga. Mais um sábado começando aqui o TV Fala Crente. Começou diferente hoje. Bem amarelo nesse cenário. Brasil pra tudo quanto é lado, né não, pastor João? Brasil, comemorar a convocação dessa semana. É isso aí. Ó, informação, fé, opinião, polêmica. Ó, aqui do lado aqui, ó, o polêmico aqui. Então fica ligadinho na gente, que tem muita coisa boa pra vir aí. E como eu falei que esse sábado tá especialíssimo, vocês sabem que ele não pode faltar, nunca pode faltar aqui. Pastor João, polêmico, ele não poupa ninguém e isso é muito bom, porque eu gosto, né não, pastor João? Lia, hoje vai ser um programa especial, tanto que eu vim aqui atrás de rigor, e eu tô feliz de estar aqui mais uma vez com você, que abrilhanta demais esse programa. Obrigada, aqui. pastor João. E, gente, tem um convidado muito especial, que a gente está com muita alegria de receber ele aqui. Ele é tenente, pastor. Seja muito bem-vindo, pastor Francisco. Sinta-se à vontade. Fale tudo que o senhor está a fim de falar e que sabe que pode falar, né não? Vai ser muito bom esse momento aqui com a gente. Boa tarde a todos aí. E vamos falar aquilo que eu vivi no meu período de trabalho, né? Nada mais e nada menos do que tudo aquilo que eu passei. E como minha vida como cristão na polícia também, né? Isso é muito importante de enfatizar, que o cristão na polícia é difícil. Eita, gente, então tá vendo, hein? Esse sábado tá assim, ó, demais. Fica ligado. Estamos aqui hoje, num sábado muito especial, e eu quero convidar você a já seguir o nosso Instagram, entra no YouTube, aperta lá o botão do sininho e vem interagir com o TV Fala Crente. Hoje vai ser um sábado muito especial. Eu estou aqui a caráter, porque foi uma semana na qual a seleção brasileira teve a tua convocação, Neymar foi convocado, mas o tema hoje aqui é um pouco triste, e eu já quero aqui passar para ele, que é a respeito do falecimento do policial civil Felipe. Foram dias de angústia, dias de tristezas, e nós trouxemos aqui o coronel para que ele venha trazer um pouco mais, com mais experiência, viveu anos na polícia militar, sabe muito de segurança pública, nós vamos estar aqui interagindo com ele, e eu tenho certeza que ele vai trazer para nós esclarecimentos, que eu sei que você também tem dúvida, tá? A família está de luto, a Polícia Civil está de luto, a segurança pública está de luto, e eu quero aqui, coronel, fazer algumas perguntas, interagir com o senhor tem uma experiência muito vasta. Explica um pouquinho quanto tempo que o senhor passou na Polícia Militar, aquela ocorrência mais marcante que todo policial tem e outras coisas mais. O senhor fica à vontade. Boa tarde. Eu passei pela Polícia Militar dos anos 80, de 82 e até 2012. Foram muitas experiências, principalmente sendo cristão na Polícia Militar. Teve muitas operações e coisas marcantes que me aconteceu. Você me perguntou sobre uma coisa marcante. Eu tenho uma coisa bem marcante. Foi num dia que eu estava de folga, né, num restaurante lá em Bom Sucesso. E quando eu estava a caminho do restaurante, eu vi dois jovens, um com a mochila nas costas e outro mais à frente, caminhando pela rua. Ali, se não me engano, era Nova York. E eu adentrava no restaurante, mas eu desconfiei muito dos dois jovens. E saí do restaurante, fui à procura de um colega que estava de serviço, que eu estava paisano, e procurei na cabine da Praça das Nações um policial que estava de serviço, de moto, fardado, que era, eu fazia dupla com ele, né? Mas eu estava de folga. Eu falei para ele, vem comigo, me acompanha, que eu vou prender um sujeito com fuzil. Ele disse, como com fuzil? Na rua? Eu falei, é. E fomos acompanhando. Ele veio à minha companhia, como eu estava paisano, né?
ele veio à minha companhia e eu fui seguindo até chegar no hospital. Atrás do Hospital Geral de Bom Sucesso, tem uma comunidade ali. Quando eu vi ele adentrando um beco, eu saí correndo, larguei a moto que eu estava, saí correndo e agarrei ele, perguntei, o que você tem aí? Quando eu disse, o que você tem, ele disse para mim assim, o senhor já sabe. Aí, quando eu abri a mochila, tinha um fuzil desmontado, um fuzil novo, zero, desmontado. Aí eu peguei, tirei ele do beco, chamei o colega, e era um fuzil do Exército Brasileiro. Ele era um sargento do Exército, e o outro que estava com ele era gerente de uma comunidade aí do tráfico. E o fuzil ele seria vendido na comunidade ali do Alemão. Ele me ofereceu um valor, eu falei, tá bom, vamos sair daqui, vamos para a delegacia, lá a gente conversa. Na delegacia eu fui saber que ele era um sargento do Exército, temporário. Como o sargento não é revistado no momento que sai, ele pegou no horário do almoço o fuzil, desmontou, colocou na sua mochila e no término do serviço dele, o sargento não é revistado, ele saiu e foi embora em direção à comunidade para vender o fuzil. Na delegacia, chamamos a reservada do Exército e ele foi conduzido e foi preso. Olha ali, que Uau. história. Netflix. Pastor, agora, sério, foi o Espírito Santo que te conduziu? Foi a intuição de policial militar? O que te deu para você olhar ali dentro tem um fuzil? É a experiência, é a vivência, é você aprender com os antigos, né? Os antigos, quando a gente chega num tipo de serviço desse, você vai aprender, na escola você aprende mais na teoria, mas na prática você só vai aprender com os mais antigos. Eles vão te passar a experiência, a expertise de você olhar e identificar a pessoa. E creio também eu que o Espírito Santo de Deus me deu Discernimento, né? esse discernimento, essa visão. Tanto é que eu falei que eu sabia que era um fuzil, mas não dá para ver. O fuzil estava desmontado, 762, desmontado, ficou pequeno, ele colocou na mochila, só que era aquela mochila camuflada de exército. Então eu fui na certeza que ele estava com o fuzil. E ele, quando eu o abordei, ele disse, o senhor já sabe. Ele tinha certeza que eu já sabia o que estava dentro da mochila. Uma pergunta pessoal. Geralmente, quando há uma apreensão na polícia, ganha-se gratificação, ganha-se alguma benevolência. Uma benesse, o nome que se diz, uma benesse. O senhor ganhou alguma coisa em relação a essa apreensão? Na época, tinha a pessoa recebia até um valor X, né, que incorporava ao salário. Mas só que eu não fui agraciado com esse prêmio, né? Na época eu não fui agraciado, mas poderia ter sido. Mas teve várias outras ocorrências também que eu passei no decorrer dos anos, né, que eu sempre fui do Batalhão da Maré, e o Batalhão da Maré era guerra, todos os serviços tinham guerra. E a gente aprende com a convivência. Se estamos aqui hoje declarando isso, é porque graças, em primeiro lugar, a Deus, que nos guardou, continua nos guardando, e estamos aqui contando essa experiência. E se for contar, tem muitas experiências para contar, né? Coronel, essa pergunta acho que ninguém quer calar. O senhor sente saudade da Polícia Militar? Ah, com certeza, porque a minha vida toda foi graças à polícia, que eu saí jovem, lá de Corumbá, Mato Grosso do Sul, divisa do Pantanal, com 16 para 17 anos de idade, e vim para ser torneiro mecânico no Rio de Janeiro. Mas devido à crise dos anos 70, né, eu fiz concurso para agradar um colega, para acompanhar um colega, fiz o concurso para a Polícia Militar, eu passei e ele não passou. E então tudo que eu tenho hoje é graças, em primeiro lugar, a Deus, que tem me guardado, e graças à Polícia Militar, que a gente aprende a amar. A gente sai, vai para casa, mas o sentimento de polícia continua dentro da gente, né? Verdade. Coronel, mediante esse fato aqui, drástico, meu avô, ele foi policial militar. Ele era aquele bem antigo, barra zero não sei o quê. Ele falava que naquela época, com o dedo ali, ele prendia.
Se ele chegasse, está preso, estava preso. Hoje, o senhor acredita que os bandidos não têm mais medo da polícia? Perdeu o medo? O que você disse é verdade. Eu mesmo passei por experiência no DPO da Nova Holanda, havia um soldado antigo, muito antigo. Ele era soldado ainda, naquela época. Ele saía sozinho, rodava a favela, sozinho. Ele chegava para o cidadão, eles falavam assim, esteja preso, se apresente lá no DPO. E realmente, o marginal da lei ia sozinho, por vontade própria, no DPO e se apresentava. Por quê? Porque eles tinham medo do policial. E hoje em dia, os marginais não têm mais medo. Eu trabalhei 8 anos na UPP. O que eles davam para o DPO era bala. Perdeu o medo por completo. Para subir na UPP, para ir para a base, tinha que ter escolta, tinha que ter horário. Depender do horário, não podia mais descer, não podia mais subir. Praticamente nós estamos, fica aqui, essa fala para que a segurança pública, os comandantes, os secretários de segurança, reveja. Eu vou fazer aqui uma pergunta, aqui bem delicada, que vai gerar uma polêmica. O senhor acha que as UPPs ajudaram ou atrapalharam a proliferar a criminalidade no Rio de Janeiro? Na época que foi criada a UPP, a ideia foi maravilhosa. Só que, quando eles criaram os policiais para trabalharem na UPP, só foi garoto novo. Você sabe disso, você passou por isso. Eram policiais que saíram direto do Cefap, direto para trabalhar numa comunidade e não conheciam nada de polícia. Somente o comandante, que era da guarnição, que era o antigo. O restante, tudo garoto novo, sem experiência. Tanto é que você sabe disso, que nós perdemos muitos policiais na época que foi criada a UPP. Você sabe disso, que você passou por isso. Quantos colegas você perdeu? Muitos. Lia, quer fazer algumas perguntas? Não, eu só ia falar, quando o pastor estava falando sobre a questão da polícia, dele ainda sentir, dele, se tivesse como voltar, ele voltaria e tal. Eu acho, pastor, aí eu acho, diante de duas pessoas que têm muito lugar para falar isso, que não, você não escolhe a polícia, eu acho que a polícia te escolhe, sabe? Porque não é um trabalho fácil. Então, quando o senhor falou isso, automaticamente me veio isso na cabeça. Eu acho que a polícia te escolhe. Como o senhor falou, o senhor fez a prova junto com um amigo, o seu amigo não foi e o senhor foi. Porque, assim, tem que amar isso, porque é um exercício profissional que não é valorizado, que não é respeitado, que não tem segurança. Que não, eu imagino que a vida de um policial, né, pastor João, deve ser 24 horas em alerta, porque mesmo que você esteja de folga, você tem que estar ali atento à sua vida, à sua família, tudo que está à sua volta, né, pastor João? Sim, é verdade isso, é verdade. E eu creio que o que você disse é verdadeiro. A pessoa tem que ter um dom para ser policial, porque você tem que amar aquilo que você faz. E muitos policiais que não têm um dom, acontece uma coisa que ele está virando as costas para o outro lado, ele não quer saber. Se a confusão, a contenda, a ocorrência está ocorrendo aqui na sua frente, ele vai para o outro lado, porque ele não quer se envolver, ele só quer ser funcionário público. Exato. Mas quando a gente já tem o sangue azul, como a gente diz, né, não tem jeito. Mesmo na folga, mesmo em casa, quantas e quantas vezes, depois que estava já aposentado, reformado, eu sonhava que tinha que trabalhar, eu sonhava que tinha que me arrumar minha farda, mas não, eu já estava em casa. E até hoje a gente sente falta. Quando a gente passa pelos colegas, a gente quer conversar e muitas vezes nós não temos valor. Muitas das vezes a gente passa para conversar com um policial da ativa, concernente ao trabalho, eles desvalorizam a gente. Você já passou, você está velho, hoje está tudo diferente. É isso que acontece. Não tem valor. Verdade. Mediante ao que aconteceu aqui, não é só o Felipe que veio a falecer. Vários policiais têm sido baleados, têm falecido, têm morrido. O senhor acha que o sistema está deixando a desejar? Você acha que os policiais hoje
estão com medo de agir, com medo de não ter uma cobertura jurídica para agir como policial? Sim, sim, sim. Hoje, os policiais carregam uma câmera. E essa câmera grava tudo, o que ele fala, né, e o que ele está fazendo no momento, né? No nosso tempo não tinha isso. Era um oitão, que a gente falava, né? Com 5 munições para você se virar na rua. E não tinha colete, não tinha capacete, não tinha nada. Era você e Deus. Eu mesmo passei por ocorrências que gravou muito a minha memória, na Nova Holanda, né? Certa feita, a gente rodando ali, de madrugada, na época dos Fusca, que as pessoas chamavam de Joaninha, eu fiquei envolvido numa ocorrência de tiroteio ali, que meu colega veio a falecer. Isso foi na eleição do governador Lula, era um feriado, de madrugada. Era a festa de aniversário do traficante da Nova Holanda, na época, o Jorge Negão. E eu e meu colega passamos por ali, por dentro da Vila do João, Vila do Pinheiro, entramos na Nova Holanda e estava cheio de marginais. Era aniversário do marginal. Meu colega saiu à perseguição de um marginal, tomou logo um tiro, tomou logo uma rajada. Quando eu vi, ele já estava caído no chão. E eu não ia abandonar o colega. Eu fui, peguei a metralhadora que estava com ele, coloquei em bandoleira, coloquei minha arma na cintura, agarrei ele pelo cinto, saí arrastando ele até a viatura, e vocês não imaginam a quantidade de tiros que eram disparadas na minha direção. Saí com ele de ré na favela, não sei até hoje explicar como que foi, e cheguei com ele no hospital ele já chegou falecido, já chegou morto. Isso marcou muito na minha... E é a realidade de muitos policiais que vivenciam isso todos os dias. Está complicado demais. Nós vamos estar passando aqui uma homenagem ao policial Felipe, à sua família. Enquanto vai estar passando, a gente vai continuar comentando aqui uma carreira brilhante que foi interrompida, e que Deus venha confortar o coração da família. Né, Elia? Há uma tempestade dentro de nós. Pastor João? Pedir que olhe também as corporações, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Muitas das vezes a gente vai à delegacia, a gente vê tanta precariedade no serviço policial, não tem uma estrutura legal, não tem para receber até mesmo quem desejo implacável de se superar. Então, assim, ir além a que gente qualquer precisa um acreditava valorizar ser muito possível. mais. Você vai para países de primeiro mundo, o valor que dá um policial, né? O respeito que existe aquele policial. Ele não precisa gritar, apenas um toque na sirene, já sabe que tem que estacionar o carro no acostamento, você já sabe tudo que você tem que fazer. Eu tive a experiência de ir a Israel há pouco tempo, e você vê muitos jovens no exército de Israel, porque lá é obrigatório, né? Tanto homem quanto mulher. E o respeito, assim, a gente estava no shopping, vieram uns 2 ou 3 do exército, e imediatamente todo mundo abre espaço no shopping para que eles passem, sabe? Eles são vistos com esse respeito. E infelizmente aqui no Brasil a gente começa do alto escalão, né, o desrespeito, até que chegue à sociedade no todo, do nosso convívio ali mais próximo. Então a gente pede a Deus que conforte o coração da esposa. Gostaríamos que fosse o último caso registrado de um policial que vem a óbito, mas a gente sabe que é uma realidade que fica só na nossa mente, né? Infelizmente é um trabalho que está sempre num lugar de muita exposição e sem segurança nenhuma, né? Não importa a Nenhuma. Diante de tanta violência, nem a coronel, altura nós de estamos onde vendo você aqui, cai. será que ainda há solução para a violência no Rio de Janeiro? Eu creio que sim. Eu creio que tudo depende dos nossos políticos, do apoio que o policial precisa. Tanto é que nós vimos o acontecimento lá esse ano que passou aí. Esse ano, né? Ali Você nunca sai da luta. Meu Deus do céu, acho que às vezes a mente começa a falhar, né? Ali no Morro do Alemão, que houve aquela matança de marginais ali, né? Teve apoio do governo. Se a gente tiver apoio do governo, meu irmão, não tem para ninguém. Tanto é que eu moro na área de Jacarepaguá, e nós temos lá um comandante do 18º Batalhão
que está fazendo um serviço maravilhoso. Está fazendo um serviço maravilhoso. Todos os dias eles estão combatendo a marginalidade. Porque quando eu fui para lá era um lugar tranquilo e hoje já está insuportável também. Quer dizer, todo o Rio de Janeiro está dessa maneira, né? Deixaram, como diz na nossa gíria, o mato crescer. E quantos Felipes a gente perde durante um ano? Quantos Felipes, né? Isso aí é uma coisa que marcou muito no mundo todo, eu creio. Não só no Rio de Janeiro, como no Brasil todo, e creio que lá fora também, né? Nós perdemos esse comandante Felipe. Né? Foi triste, e é triste. E todo o Brasil chora e está de luto por isso. Verdade. Ô, Lia, se você fosse secretária de segurança por 30 dias, eu vou fazer a mesma pergunta para o coronel. O que você faria? Eu acho que eu traria uma consciência, valorizar a si próprio como policial. Acho que devido a tanto descrédito que foi dado às corporações, o próprio policial ele começa a perder essa valorização que ele é para a sociedade, a importância que ele é para a sociedade. Eu acho que eu faria primeiro um trabalho nessa consciência do quanto eles são importantes, porque mesmo que você fale que eles saibam que são, é tanta coisa ruim acontecendo sobre eles, é tanta gente se perdendo, como disse bem, tantos Filipes indo, que essa consciência da sua importância para a sociedade vai se desfazendo. Então, eu acho que por 30 dias eu faria isso, traria essa consciência para eles de como a sociedade precisa de vocês, sabe? Sem vocês a gente não tem segurança, a gente não tem a liberdade de ir e vir, então eu trabalharia assim. Aí depois, lógico, com uma equipe junto com o pastor João Gomes, vou chamar o pastor Francisco para da minha equipe, a gente ia traçar uma estratégia de guerra para o Rio de Janeiro. A gente vai passar aqui. Vamos encerrar essa parte de comoção, vamos dar continuidade ao restante aqui dos temas. Esquece! Ficar rica com o dinheiro do tráfico é mole. Quero ver trabalhar, filha. Quero ver trabalhar, viver a vida de luxo, diamante, cordão de ouro, pregar um preguinho, tu não quer. Mas a casa caiu para Deolane. Quero aqui deixar aqui para os nossos comentaristas. Coronel, o que o senhor acha aqui desse fato, dessa influência, que é advogada que, como ela diz, eu gosto de advogar para bandido. E quem que ela vota? Quem é o político de estimação dela? O 9 dedo. Fala, coronel. É verdade, é uma moça que tinha tudo para brilhar, né? Uma moça bonita, com uma carreira brilhante. Infelizmente, se deixou levar pelo brilho do ouro, né? E aconteceu isso. Se envolveu de tal maneira que se perdeu. E todos os jovens, quantas jovens hoje em dia se perdem nisso, né? Acha que a vida de riqueza, de luxo, vendo tantas passarem por isso, e nossa juventude de hoje, as garotas de hoje querem viver isso. Não dão valor à vida que deveria dar. Mas quando passa por situações que vai passar numa cadeia, aí vem refletir e vem pensar, porque muitas das vezes os pais aconselham. Mas quando é jovem, adolescente, juventude, Mas, não coronel, querem saber disso. Pelo menos na minha casa foi assim, eu acredito que na sua, na da Lia, quando eu chegava em casa com algo de valor, meu pai e minha mãe perguntavam logo, de onde você tirou isso? Aí pega um pessoal que não trabalha, ela é advogada, mas ninguém fica milionário. Minha família tem escritório de advocacia. Ninguém fica milionário de um dia para o outro. Com certeza. Então, se fosse meu pai, Lia, ele ia perguntar, de onde está vindo tanta riqueza? Tem alguma coisa? O que tu acha, Lia? Então, a gente fala, eu sou, né, minha formação em tudo no mundo jurídico também, e a gente precisa discernir isso, né? O que é um advogado criminalista de alguém que se envolve na criminalidade? É a graça da garça, é andar em meias lamas sem sujar as vestes, né? Então, o que acontece com a Deolane? Ela é uma advogada, como qualquer pessoa que foi preso ou é preso, tem direito a contratar a sua defesa.
O problema da Deolane é que acaba se misturando nisso, né? Ela acaba infringindo regras e limites da vida profissional que precisam ser respeitadas. Então, até para a gente que é do mundo jurídico, advogados, isso acaba até um pouco desacreditando a gente, né? Porque o fato de você atuar como instrumento do direito não quer dizer que você, como ela fala, eu gosto de advogar para bandido, eu gosto de fazer isso. Não é sobre isso. A gente está falando ali do direito, do instrumento jurídico, direito. E eu acho que isso é um problema muito estrutural no Brasil, porque a gente no Brasil quer enriquecer a qualquer custo. Sim. Se for preciso fazer, eu vou fazer. E esse é o maior problema no Brasil. Além disso, a gente tem no Brasil uma busca por exposição absurda, né? Eu preciso estar mostrando que eu estou ostentando, eu preciso mostrar que eu estou num restaurante de luxo, eu preciso mostrar que minha roupa é cara, eu preciso mostrar que eu estou viajando muito, mostrar aquela foto do passaporte. E aí a gente começa a construir uma sociedade, uma cultura de que, para ter o dinheiro e sanar as minhas debilidades emocionais, que às vezes é sobre isso que a gente está falando, eu faço qualquer coisa. Então, como profissional, eu não posso falar, porque eu nunca peguei uma peça da Deolane para ler, eu nunca participei disso, né? Então, mas o que eu posso falar como mulher e como pessoa que trabalha no mundo jurídico, a gente precisa saber o nosso espaço e o nosso limite. Até porque a gente lutou muito para ter o nosso lugar. Então, ver mulheres que acabam se envolvendo dessa forma, poxa, desanima muito nessa caminhada aí da representatividade feminina, sabe, Pastor João? Fala, Coronel, o que o senhor acha aí da Deolane? O enriquecimento dela, tão repentino, do nada. Eu acompanhei assim um pouquinho. Eu só conheço ela depois da morte do namorado dela, né? Kelvin. Depois que o namorado dela morreu, que a gente foi ver quem era ela. E de lá para cá, ela vem deslanchando de uma forma muito repentina. É verdade. Isso aí começou a surgir, o nome dela começou a aparecer depois da morte do seu namorado, né? E depois daquilo, eu acho que ela se envolveu de uma tal maneira que não tem como voltar, né? Porque, como você citou, quando a gente era criança, chegava em casa com alguma coisa diferente que não foi dado pelo pai nem pela mãe, o pai ou a mãe ia até aonde você conseguiu aquilo para saber como que você conseguiu aquilo, por que a pessoa te deu aquilo. E ela não, ela começou de uma hora para outra, ela explodiu. Só que tudo tem um compromisso, irmão. A mesma maneira que ela se enriqueceu, ela deve favores. Se envolveu de uma tal maneira que ela tem que prestar conta. São milhões, né? Casarões, carros de luxos. E é difícil, irmão, é um caminho sem volta. Só tem dois caminhos: o cemitério ou se render a Jesus. É verdade. Vamos para o próximo. Agora nós vamos falar desse caso aqui. Mais polêmica. Olha esse caso. Polêmica no Rio. Vídeo de confusão em banheiro de shopping explode nas redes sociais e divide opiniões. Essas meninas trans, meninos, meninas, não sei como é que é. Esses rapazes trans tentaram adentrar dentro do banheiro feminino. E esse senhor, aparentemente parece ser o vigia lá do shopping, proibiu elas de entrarem. Aí eu vou deixar para vocês, no final eu quero dar meu comentário. Coronel, o que você acha? Você acha que ele agiu certo? Que ele cedeu ou elas que agiram errado? O que você acha? Eu creio que o respeito acabou, né, irmão? Porque eu lembro, na minha época de adolescente, juventude, o homossexual, ele se colocava no lugar dele. Não era como está hoje em dia, né? O homossexual, além de ser homossexual, ele quer se transvestir de mulher, né? Quer ter seios, quer ter tudo, mas é homem, não tem como. Não tem como. Já pensou você entrar uma mulher entrar num recinto desse, com a sua filha menor, criança, e ver um homem desse fazendo xixi em pé? Ela vai falar o quê? Mãe, o que é isso aí? É difícil, irmão. Eu acho que eles deveriam, eles mesmos, se respeitarem. Eles mesmos não se respeitam. E por isso que está acontecendo isso tudo. Eu creio que ele agiu certo. Então, Agiu?
A gente precisa entender, antes de tudo, que não há uma lei. Existe entendimento jurídico de que, né, uma pessoa que se vê como mulher na sua transição ali, ela pode usar o banheiro, mas não é uma lei. O que eu acho é que por muitos anos a gente lutou tanto para ter um banheiro separado por sexo biológico, que a identidade de gênero ela acaba até sendo uma barreira nessa luta que aconteceu. Porque no banheiro vamos supor, feminino, que é o meu caso, muitas das vezes entra mãe com criança, sabe? Então, assim, nós adultos, a gente já tem uma concepção muito bem Sim. formada do que somos e de onde queremos chegar. Mas uma criança não. Então, eu acho tudo muito precoce para uma criança entrar no banheiro. E, querendo ou não, mesmo que faça todo um trabalho de transição e tal, a identidade feminina ela é única. A identidade masculina ela é única também. Mesmo que você tenha ali traços femininos, né, trabalhados ali com a questão hormonal, mas você consegue perceber que ainda tem traços ali masculinos. Então, na minha concepção, com todo respeito a toda a comunidade LGBTQIA+, eu acredito que tudo precisa ter um limite. Eu acho que o meu limite termina quando o do outro começa. É o mesmo de eu entrar num banheiro masculino. Eu me sinto... que comparação. Mas para nós que temos essa concepção, eu não acho muito interessante, não. Vou dar a minha análise. Eu acho, Lia, que é constrangedor para ambos os lados. Porque tem esse pessoal trans, tem uns que parecem mesmo uma mulher. Aí imagina o homem tá lá, daqui a pouco encosta ali também um ser que parece mulher, mas que biologicamente é homem. Então, nós queremos o terceiro banheiro. Brigue pelo terceiro banheiro. Sim. Vocês não estão brigando pelo direito de vocês? Ao invés de querer brigar para entrar aqui, para entrar lá, briga pelo direito de vocês. Qual é o direito? Um banheiro para vocês. Para que vocês venham ter lá tranquilidade, entrar e sair. Eu apoio. Você não vai constranger nem os homens, nem as mulheres, mas sim vai trazer uma tranquilidade, vai ficar essa briga. Eu não sou a favor de chegar lá e souber, minha filha está lá no banheiro, entrar uma pessoa trans lá, um marmanjo desse aqui, vai gerar um transtorno para mim, um constrangimento para minha filha. Então, vamos brigar pelo terceiro banheiro. Eu acho que vai dar mais certo. Vamos pular para o próximo. Sérgio Cabral. Quem não conhece esse cidadão aqui? Foi governador durante 8 anos. Foi condenado a mais de 400 anos. E está entrando numa birrinha, uma briga com o ex-governador Antony Garotinho, na qual foi o que fez as acusações que o levaram à prisão. E vamos entender o jogo. Sérgio Cabral foi cria do Garotinho, depois ele o sucedeu, e assim foi crescendo, e chegou onde chegou, e acabou como acabou. O que vocês acham, vou aqui passar para o coronel, dessa briga, dessa picuinha entre os dois, quem está certo, quem está errado, um acusa o outro. É aquilo que eu falava anteriormente, tudo começa bem, as ideias são boas, maravilhosas, só que se ilude com poder, né? O homem quer ter poder, ele quer mandar. Então, o que acontece? Ele começa a se envolver de maneira errada. Como nós vimos reportagem aí, dele se envolver com o Marcinho VP, se não me engano é isso. Foi. Então, se envolveu de uma tal maneira que ficou devendo favores. E quando alguém te dá alguma coisa, meu irmão, nada é de graça. Eu costumo dizer isso. Nem Deus dá nada de graça para ninguém. Sempre tem um preço que você tem que pagar. E ele se envolveu de uma tal maneira, que o Marcinho fala, que ele foi na comunidade, entrou no camarote dele, prometeu tantas coisas, e depois se sentiu traído. E agora nós temos que nos preocupar que parece que ele está para sair. Já tem 30 anos que ele está na cadeia. Né? E no Brasil, você pode ficar no máximo 30 anos, né? E parece que ele está para sair. E o que poderá acontecer com ele? Imagina uma mágoa de uma pessoa por 30 anos. 30 anos. Não vendo seus filhos crescerem, né? Não vendo seus netos nascerem. E agora ele sai e vê esse cara com 400 anos, parece, de prisão, em liberdade, curtindo,
vivendo na internet, dando opiniões dele, né? Engraçado, Lia, vou passar para você, você que já é do âmbito jurídico, a gente vê às vezes uma pessoa que furtou um queijo no mercado vai preso. É verdade. Fica lá anos. Aí cidadão que furtou A bilhões, tá solto. Aí tu entra no Instagram dele, ele tá dando lição de moral. Ele agora é blogueiro. Dicas. E pior, tem pessoas que ainda vão lá e bate palma. Fala, Lia, vou deixar Eu você ia falar comentar. isso, né? 400 e poucos anos. Ele não era nem pra estar no telefone, ele não era nem pra estar em casa, não era nem pra estar fazendo vídeo. Né? Olha que loucura que a gente chegou de ter que estar aqui falando de um cara que recebeu 400 e poucos anos de condenação e que tá... Cara, que estrutura de país que a gente está montando, gente. É desesperador. Eu falo assim, é uma coisa que você fica assim... E assim... julgando, como o pastor João falou, você vai lá no Instagram, dá dica de livro, dica de... virou um coach, sabe? Eu falo assim... Tá e cheio as de pessoas, seguidor. Cheio de seguidor. E às vezes você tem um conteúdo, poxa, tão bom, tão legal, que instrui, e as pessoas não... O problema está na nossa sociedade. Ele é reflexo da nossa sociedade. Foi a sociedade que botou ele lá. Sim. Né? Então, E vou assim, falar, hein? Se ele vem, é deputado, tá arriscado ganhar a eleição. Pois é. O povo... Não duvido, não. O povo tem o que merece muitas das vezes. Vamos para o próximo. Eita! Esse é o Neymar. Agora eu vim em homenagem ao Neymar. Olha, vou deixar aqui para os nossos convidados o que vocês acharam. Neymar merecia ou não ser convocado para a Copa do Mundo? Fala, coronel. Eu creio que sim, porque ele representa hoje em dia a juventude, e a juventude tem ele como um ídolo, né? E seria um fracasso para os jovens, que eu vejo hoje em dia, crianças, né, que tem ele como ídolo, se ele não fosse convocado. E, queira ou não, ele fez o nome dele, né? Ele saiu de uma comunidade, da pobreza, e está aí onde ele está. Por quê? Merecimento, ele fez por merecer, né? Por mais que a gente diga que não, que ele é o cai-cai, não. Ele está aí porque ele mereceu. E as crianças têm ele como ídolo. Se ele não fosse contratado agora, que ele ainda tem condições de jogar, eu acho que mesmo que ele não jogasse, só a presença dele na seleção, a moral já é outra. A gente tem visto isso aí, né? Quando disse que ele foi convocado, o Brasil todo, eu creio que não só o Brasil, como muitos aí fora também comemoraram a convocação do Neymar. O que tu acha, Lia? Eu comemorei muito. Porque eu acho que, cara, quem nasceu pra brilhar, vai brilhar, você gostando ou não, aceitando ou não. O Neymar tem uma luz dele. O Neymar tem uma história, o Neymar tem essa questão com o Brasil, que é muito forte. O pessoal diz que ele cai, que ele se machuca. Tudo bem, mas ele tem essa história. Foi bem como o senhor falou. A torcida, o grito que foi, quando falaram o nome do Neymar, é sobre isso. Né? É uma coisa que, gostando ou não, aceitando ou não, a gente vai ter que levar. E também há algumas vozes soltas assim, pastor João, que diz que muitas das coisas que aconteceram desses entendimentos dele da seleção se deu pelo viés político dele. Sim, né? Então, sim. assim, eu achei legal também por isso, porque a gente tem que começar a quebrar essa divisão que acabou acontecendo no nosso país. Né? E eu acho que quando fala do futebol, o futebol é justamente isso. Todo mundo se reúne ali para assistir a seleção. A seleção não tem quem é Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. Todo Brasil. mundo tá com a mesma camisa ali torcendo. Todo mundo é Brasil. Então eu achei muito legal. Eu tava no carro, viajando, dei um grito dentro do carro, assistindo pelo celular, que eu fiquei mega feliz no Neymar lá. Enfim, vai ser muito bom. Vamos torcer pro Brasil ganhar, né, pastor João? Olha, falta respeito com esse rapaz aqui. Um cara que tem 128 jogos na seleção, 79 gols, 59 assistências, vários títulos. Ele foi o único campeão olímpico na seleção. 3 Copas do Mundo. O que está faltando no Brasil, Lia, é reconhecer os nossos heróis. É verdade. Se o Neymar jogasse na Argentina, ele estava sendo carregado no ombro. Se ele jogasse em Portugal, ele era o rei. Mas aqui, por causa de ideologia, porque a parada do Neymar não é que o Neymar cai, que o Neymar deixa de cair, ou que ele faz gol, não. É ideológico.
Porque se ele estivesse falando que ele é do L, a mídia estaria falando que ele era o melhor, estaria falando que ele é o artilheiro dos artilheiros. Mas, infelizmente, nós vivemos num país dividido, né? Um lado é de direita, outro lado é mais voltado para a esquerda, e hoje o Neymar tem sido crucificado. Está faltando respeito. O Brasil não tem referência. Se o Neymar parar de jogar bola hoje, Qual é a referência? me fala hoje. Quem que a gente vai olhar para a seleção brasileira hoje e falar, não, eu tenho um gosto de ver o jogo do Brasil. Eu não tenho vontade mais de assistir o jogo do É Brasil. verdade. Às vezes a gente liga a televisão e o Brasil está jogando, nem sabia. É. Porque a gente não tem mais aquele prazer. Antigamente, não, o Neymar vai jogar, vou assistir o jogo do Brasil. Eu acho que foi um dos últimos remanescentes que a gente gerou tem aí, isso, né? que dava gosto de assistir. E essa Copa do Mundo só vai ter mais visibilidade e gosto de assistir, principalmente Por o causa Brasil, dele. devido ao Neymar. Porque causa fora dele. ele, o Neymar machucado é melhor do que meia dúzia que está ali. Pô. Sério, o Neymar machucado é melhor do que meia Verdade. dúzia que está ali. Então, parabéns aí que tiveram uma coerência, que levaram o Neymar. Olha a festa que foi feita quando anunciaram o nome do cara. Eu acho que tinha que honrá-lo. Independente. Ah, ele não é mais a mesma coisa. Claro que não. Eu com 20 anos eu corria demais, hoje eu tenho 40. É claro que muda muita coisa. Muito. Mas respeita o nome do cara. Respeita a história, os gols, os títulos, os dribles que ninguém... Eu sou de uma geração que eu acompanhei toda a história dele. Dificilmente a gente vê jogadores fazer o que ele fazer o que ele fez, o que continua fazendo às vezes. Então, fica aqui a minha alegria e o meu repúdio para você que torce contra esse cara aqui. Independente de lado que ele esteja, torça pelo Brasil. O Neymar hoje representa o Brasil. Se você quer ver o Brasil vencer, vai passar pelos pés dele. Porque se depender de meia dúzia que está lá, a gente não passa nem das oitavas de finais. Essa foi a minha participação no Fala Crente de hoje. Agradeço a todos vocês que comentaram, Obrigada, Lia, Pastor João, ao arrasou. Coronel. E agora, fica com ela, nossa apresentadora, Lia Mendes. Então, tamo aí, gente, Fuxico Gospel, mas antes desse momento, vou te pedir com muito carinho para você ir lá seguir a gente no nosso perfil. Toda informação, opinião, polêmica. Viu que o pastor João não é fácil, né? Então, vai estar sempre aqui com alguns cortes bem legais. E é muito importante estar você seguindo a gente lá. Vamos lá, Fuxico Gospel? Vamos falar um pouquinho desse universo aí? Pastor Cláudio Duarte. Eita! Ele trouxe uma reflexão bíblica polêmica que deu um estouro aí no mundo da internet. E o pastor João e o pastor Francisco, eu queria saber de vocês sobre esse posicionamento. É necessário, é importante, tem que ser falado, e como corpo de Cristo, a gente não pode se preocupar com a opinião externa, uma vez que a gente veio para falar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E aí, pastor João? Vou ler aquela frase dele ali, ó. Se os porcos votassem, o homem que carrega a lata de lavagem sempre seria eleito. Eita! Pastor Francisco, o que o senhor acha disso aí? Isso é uma verdade, né? E a gente tem visto isso, né? Infelizmente está desta maneira, né? E muitas igrejas aí têm se corrompido nessa fase aí de política, né? Hoje em dia está difícil, irmãos. Não, e as pessoas começaram a comentar que ele cobra, tipo, 100 mil para fazer uma pregação de um evento da prefeitura. Eu acho tão engraçado isso, que no mundo secular, nos shows dos ímpios, Shakira, por exemplo, né, foi um absurdo Milhões. E aí ele é um pastor que leva a palavra de forma muito leve e tem levado a palavra de Deus. E assim, as pessoas sempre têm... Ele tem o trabalho dele, a função dele. Sim, Eu acho que sim. cobrar esse valor dentro da igreja é complicado. Mas para a questão governamental, mais do que é justo para ele como profissional. A partir do momento que ele não está botando a arma na cabeça de ninguém e está pagando quem quer, o preço está ali. Exatamente. Eu não tenho coragem de pagar. Mas se tiver alguém que pague, não vejo mal nisso não. Se E o quiser me pastor- pagar, eu vou. Me dá 100, eu vou lá e prego o Então, dia vocês todo. concordam com o pastor Cláudio Duarte? Sim, sim, sim. Lia, se me der 100, eu prego uma semana. Vamos para a próxima? Ó, eita, o deputado Antônio de Paula fez duras críticas ao senador Flávio Bolsonaro. O deputado disse que uma linha de mentir, utilizou referências bíblicas
e ele disse que aquele que mente é filho, né, do diabo, e disse mais, ele precisa de libertação. Pastor Francisco, e aí? É difícil. É porque, o que eu digo? Eu acho que você julgar os outros, falar dos outros, é fácil. Mas quando você olha para o espelho que reflete a tua imagem, você falar das coisas que você faz no oculto, escondido, em que ninguém vê, somente Deus, o Espírito Santo de Deus, te vendo, é outra coisa, né? Eu te criticar e falar o que você faz é fácil. E o que eu faço? Será que é tudo correto? Será que a Bíblia fala isso, né, pastor Francisco? Será que eu tenho uma imagem tão limpa para falar que a tua está suja? É difícil. A Bíblia nos fala, né, para não julgar, para a gente não ser julgado. Porque da medida que tu julgares, serás julgado. Sim. Que quando a gente julga os outros é fácil, a gente... Mas quando você me julga, e aí, eu não vou aceitar? Tem E que a Bíblia aceitar. fala isso, né, pastor João? Se a sua mão, se os seus olhos fazem o seu irmão pecar, arranque-o. A Bíblia não fala assim, vai lá e fala, critica o irmão que disse que você tem aquilo. Não, você tem que olhar para si, né, não, pastor João? Não é isso aí que está com escândalo na Secretaria de Cidadania com o filho dele? Sim. Exatamente. Como pode uma pessoa pegar a tribuna, todo cagado, cheio de problema? Eu conheço esse cidadão aí melhor do que qualquer um. Já frequentou a minha casa. Eu conheço ele de cabo a rabo. Ele tinha que lavar a boca para falar de alguém. É difícil. Felizmente, quer pagar de uma moralidade. Eu acho o seguinte, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Sim. Mas tem gente que tem pecado. Tem gente que comete sacrilégio. Isso aí, meu irmão, só Jesus. Esse rapaz aí, ele tinha que repensar a vida pública dele. Eu não estou aqui sendo defensor do Flávio, não. Estou falando no geral. Ele não tem moral para atacar ninguém. Ninguém. Mas é sempre assim, né, pastor João? É sempre assim, né, pastor Francisco? Sim. Quem não tem condição de falar nada Sim, são os que com mais querem certeza. apontar. Quando veio com aquela pecadora para Jesus, todos eles ali tinham pecado. Tanto que Jesus começou a escrever no chão. Mas só levaram a mulher e cadê o homem? Então, assim, você vê que sempre para apontar tem muitos. Mas para chegar ali... E eu acho que quando a gente está falando de ambiente político, até ali, os nossos valores como cristão, porque ele é uma pessoa de formação cristã, acho que até ali a gente tem que pensar em ser 100%, ou tentar ser 100% aquilo que a Bíblia nos orienta a ser. E aí você vê que cada vez mais a gente vai se desmoralizando como corpo de Cristo, né? É muito complexo isso. Vamos para a próxima aqui. Eu achei lindo isso aqui, né? Aos 71 anos, um pastor atravessa rios e veredas para fazer a obra de Deus no Ceará. Eu não vou nem falar, eu vou comentar no final. Pastor João. Hoje, a gente vê crente não indo para a igreja porque o ar não está gelando, porque a salinha das crianças não está de conformidade para o teu filho. Aí a gente vê isso aí, ó. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro ID. Que eu peço só a Deus, que Deus abençoe ele, que Deus dê saúde. A recompensa desse senhor aí não vai ser na terra, não. Há uma grande coroa de glória para a vida dele, e o que Deus tem reservado para ele é muito maior do que tem aqui na terra. Amém. Pastor Francisco. Eu tenho 2 amigos, inclusive quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu tinha menos de 18 anos, eu tinha 16 para 17 anos, e ele veio como responsável por mim. Eu peguei, naquela época a gente pegava carta de alforria com os pais, né? E ele veio como responsável por mim. Ele não era cristão, eu já era. Hoje em dia, ele é pastor, mora lá no Pantanal de Mato Grosso, em Corumbá, e ele sai para pregar, meus irmãos, dentro daquelas fazendas, coisas que ninguém quer fazer, pastor. Ele vai levar o evangelho todos os dias. Eu acompanho ele pelo Instagram, Pastor Ernesto. Ernesto Isso que eu ia Cordeiro. falar nesse momento, pastor João e pastor Francisco, sobre esta palavra, pastor. Isso é um pastor que dá a vida pelas ovelhas. Não é o fato dele passar por uma dificuldade para chegar até alguém, não. É se não ter preocupação em ter que estar em um lugar glamuroso, muito bem estruturado, com ar-condicionado. Não, ele está indo àquelas pessoas que não têm acesso a essa realidade que a gente tem muitas das vezes aqui, mas para levar a palavra de Deus. E essa palavra pastor, nesse caso aqui,
Cabe muito perfeitamente. Lia, esse aí tem um chamado. Exato. Esse aí tem chamado. Exatamente. Eu tenho Pode um falar. outro amigo também, que é pastor daqui do Rio de Janeiro, já conheço de longas datas, o pastor Adilson, o nome dele se tornou Mancha. Adilson Mancha tem um motivo, mas não dá para falar agora. E hoje em dia, ele, toda semana, ele sai da casa dele, vai nos mercados, ali no hortifruti, apanha frutas e legumes e leva para as comunidades. Quando não é fruta, é peixe, é alimento, cestas básicas, toda semana, incansavelmente, e não ganha um centavo para isso. Não ganha um centavo. Isso são os verdadeiros pastores que a gente E a gente pode dizer tem que assim, se espelhar. ainda há. Ainda há. Então isso é muito importante. Vamos para a próxima aqui. A igreja está acima da Bíblia? A influenciadora cristã rebate fala de padre e divide opiniões. Pastor João. Olha, A igreja está acima da Bíblia? não, a Bíblia está acima de tudo, né? A igreja é onde a gente se reúne, a igreja somos nós, mas é onde nós nos reunimos para adorar a Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, assim, a gente tem visto pessoas distorcendo a palavra. E é o que está acontecendo, várias divergências, cada um está pensando de uma forma. Ele é cristão, eu sou cristão, você é cristão, mas cada um está havendo uma confusão de ideias e está gerando esses conflitos todos. Ainda mais na internet. A gente tem visto pessoas, influência de quê? Aí a gente vê missionária, uma missionária que não sai do bairro. Missionária que não sai da região, missionária que vai para fora, que vai realmente passa por diversidade. Faz missões. Faz missões de verdade. Então, assim, eu gosto de ver os comentários que são bem legais. Esses crentes usam o nome de Deus para politicar e colocar a família Bolsonaro no lugar de Deus, tropa de quem está do lado do padre. Infelizmente cada um vai puxar a sardinha pro teu lado. Aqui tem, né? Sou católica e amo a Deus acima de tudo. Deus em primeiro lugar, sempre em minha vida. Só Jesus salva, povo. É porque a gente também precisa entender isso, né, pastor Francisco? Sim. A estrutura com a qual um padre ele é construído é sobre o poder da igreja, né? A igreja católica chegava, a gente está falando de processo histórico isso, né? Então a igreja católica ela chegava num povoado, a referência era o quê? O templo. Você vai em cidades hoje aqui no Brasil, por exemplo, Minas e tal, você vê muitas igrejas católicas que ela é referência realmente do cruzado norte, sul, leste, oeste daquela cidade. Então, assim, o povo, aí vem a reforma protestante, que a gente tanto fala, trazendo o quê? A Bíblia como centro da vida. Mas a igreja católica, ela tem essa formação. Mas é importante para nós, como cristãos protestantes, a gente respeitar o outro, mas entender que a nossa vida está sedimentada, fortalecida na palavra de Deus, né, pastor Francisco? Sim. Ela tá tentando tirar, tirando um pouco a autoridade da igreja. Ninguém consegue ver fora do corpo. Então, estão relativizando como se não fosse tão importante. Eu conheço a palavra, eu vivo a palavra. Como se a igreja também não fosse importante. A igreja é muito importante. Ninguém consegue. Se eu arrancar essa mão aqui e deixar ali fora, ela vai apodrecer. Então, quem vive fora do corpo também está errado. Então, assim, é só para entender, né, que às vezes as pessoas querem relativizar, depende do outro. É exatamente isso, é uma linha muito tênue, né, entre o que é a igreja e a palavra. Os dois são necessários na nossa vida. E a gente tem que caminhar em direção a isso, né? Então, assim, o Fuxico Gospel sempre traz essas polêmicas para a gente debater, né, pastor Francisco? Sim. Olha, vamos para a última aqui? Denúncia contra pastor evangélico por estupro de vulnerável é investigada em São João de Meriti. Pastor Silas Malafaia, eu queria perguntar a ele sobre isso. Porque a última vez ele fez uma colocação de que o posicionamento da pastora Helena Raquel e alguns posicionamentos de pastores a favor da mulher denunciar eram falácias contra a igreja. Isso é uma falácia? Não. Pastor Francisco. É uma realidade. E, infelizmente, não são poucos casos. Poucos casos que são denunciados, assim como esse pastor está sendo denunciado.
Mas nós sabemos que muitas coisas acontecem que não são denunciadas, como a pastora Helena disse, tem que ser denunciado. Infelizmente, as mulheres se calam. E sabe o que é interessante desse caso, pastor Francisco e pastor João, que eu estava lendo? É que o pastor estava bebendo. Ou seja, ele estava num bar, bebendo com o pessoal, e aí tudo bem. A quem muito é dado, muito é cobrado. Você escolheu ser pastor. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça para você ser. A gente está num país que é laico. E ele estava bebendo, ele estava junto com o pessoal, como se fosse normal. Me deixa estarrecida o fato da tentativa de estupro de vulnerável e configurar isso, porque depois se prova isso, mas me deixa também muito enojada a normalidade com que se tem feito o que é errado e subir no altar de Deus como se fosse normal. Vergonhoso, sabe? Vergonhoso. Ô, Lia, eu não vou tocar no assunto dele de pastor, não, porque para mim ele não é pastor. Eu não vou nem tocar no assunto, na questão do estupro de vulnerável, porque ali tinha bebida alcoólica. O que um pastor estava fazendo de madrugada num bar, bebendo numa boate? E, pastor João, eu estava lendo os comentários falando que ele já tinha visto ele saindo de casa de swing, de não sei o que, assim, os comentários falando. E minha pergunta, eu vou perguntar ao senhor pastor de uma igreja, como é que o senhor leva uma pessoa sem buscar a história desse pastor? Pô, você conhece a árvore pelos frutos. Você conhece a árvore pelo testemunho. Como é que é a família desse pastor? Como são os filhos desse pastor? Quem é a esposa dele? Vai com ele? Caminha com ele? Está do lado dele? Pô, vamos também levar ao altar do Senhor. Você que é um pastor sem ser itinerante, pastor de igreja, né, pastor João? Levanta a vida desse pastor que você está levando. Porque depois desse cara tá botando a mão na cabeça de pessoas e ele está com essa acusação em cima dele. Acabou com a vida de uma jovem. Porque você acaba com a vida de uma jovem, de uma criança, de um homem, de uma mulher, seja quem for. E depois, o que está dentro dele, que quando ele bota a mão, ele está jogando na vida do outro? Porque a gente é uma fonte que jorra. Joga maldição. Isso me indigna de uma maneira, porque os pastores precisam entender quem está colocando no altar. Olha, é melhor pegar o irmãozinho lá da igreja, ensinar ele a pregar, colocar ele na escola bíblica dominical, botar ele para pregar num culto, do que você levar uma pessoa que você não sabe de onde vem, quem é, e nem sabe ele, nem ele sabe para onde ele está caminhando. Ô, Lia, ele não acabou só com a vida de uma jovem, não. Quantas pessoas estão jogando no inferno por causa do testemunho dele? Exato. Sim. Tem gente que depois disso aí não quer saber mais de igreja. E foi o que o senhor falou. As pessoas estão deixando de estar no corpo, dentro de um templo, poxa, por causa de escândalos como esse. Ai daqueles por onde vem o escândalo. Mas isso também é responsabilidade nossa como corpo de Cristo também. E quem é essa pessoa que está ali pregando? Cadê a esposa dele? Como é que é a família dele? Onde que ele tem? Qual é o pastor que está sobre ele? Porque antigamente, eu me lembro disso, pastor Francisco e pastor João, que antes de você ir pregar numa igreja, você tinha que falar com o seu pastor presidente. Sim. Pastor, olha, eu fui convidado. Olha, quem cantava, eu fui convidada para cantar. Hoje, qualquer pessoa é pastor, qualquer pessoa fala o que quer. E assim, quando eu fui lendo os comentários, você vai vendo, é aterrorizante. E aí, quando eu falei no programa passado para o Silas Malafaia, sobre isso. Silas, a gente precisa colocar uma lupa sobre isso, pastor Silas. A gente precisa entender de que essa realidade acontece. Enquanto a gente levar isso, porque é direita e esquerda, como eu falei, a gente vai continuar andando em círculo e vendo mulheres que tinham todo um potencial, tanto no mundo secular quanto no mundo cristão, de avançar, paralisando a sua vida e a sua existência, sabe? Isso aqui me deixa assim revoltada, porque eu venho de um seio familiar cristão que sempre preservou isso, a integridade com Deus. Sim. Ninguém é perfeito aqui. Todos nós somos pecadores e destituídos fomos dessa glória. Mas isso aqui, para mim, como disse bem o pastor João, que ele é metralhadora. Não é pastor. Ô, Lia, aí lembra aquele vídeo que nós fizemos semana passada? Tem gente que não gosta de fuxico. São um tipo de pastores assim que não gostam de fuxico. Entendeu? Eu era uma pessoa que olhava o fuxico, página de fofoca e tal, mas só vai para lá quem rouba, quem furta, quem adultera, quem tem a vida errada, quem faz o que esse cidadão aí fez. Não quer aparecer no fuxico? Tem uma vida de integridade. Tem uma vida reta diante de Deus que você não vai aparecer no fuxico nunca. É verdade. Então, assim, só tem medo do fuxico quem vive na sacanagem. Quem não vive,
tem uma vida Tá tranquila. bacana. E é complicado, né, pastor Francisco? Sim, sim, sim. Ainda mais o senhor que foi coronel da polícia, quando vê uma situação dessa, acho que tem uma mistura dentro do senhor, né? Do pastor com o policial e... como é que faz isso, né? É difícil, porque eu lembro quando adolescente, eu aceitei Jesus, eu tinha uns 12 para 13 anos. Meu irmão já era da igreja e ele era daqueles bem crentes que não podia ver televisão, não podia andar de bermuda, não podia muita coisa. E eu sempre fugia disso. Mas um dia, eu lembro como se fosse hoje, eu na beira do rio, havia aqueles cultos de antigamente nas ruas, né, nas residências. Eu lembro que o pastor que estava pregando, ele não falava nem o português direito, ele falava Jesus o salva, mas ele tinha a unção, a essência de Deus. Hoje em dia está difícil ver E isso. é isso. O pastor Você não falou isso, sente mais a essência. essência de Deus nas pregações, nas igrejas. Tem ainda, existe ainda, não vou dizer que não, mas está raro, está difícil isso. Então, eu quero deixar aqui pra gente, junto, pastor João, pastor Francisco, você que nos assiste, você também é responsável por isso, por buscar pessoas que vão somar na sua vida espiritual. Então, tenha cuidado, pastores, com quem tem ido no altar da igreja do Senhor. E você que é ovelha, tenha esse olhar também, discernimento, de compreender quem está ali, quem está levando a palavra de Deus. Porque falar, qualquer um fala. Mas e a vida? A vida tem falado? Gente, esses foram os momentos assim dessa semana do Fuxico Gospel. Foi intenso. Então, você fica acompanhando aí os nossos debates aqui. É sempre bom ter você. Comenta aí nos nossos cortes aí, nos nossos vídeos. O que você acha também de todas essas reportagens? É muito importante pra gente, tá bom? Fica com Deus. E nesse momento a gente trouxe uma reportagem do Assembleano de Valor. E sabe quem eu convidei? O pastor João para estar aqui comigo. Sabe por quê? Porque essa reportagem fala sobre a violência contra a mulher. E eu chamei o pastor João porque existem também homens que estão nessa luta, né, pastor João? Verdade. A Elaine Martins está se tornando uma referência nesse caso. Eu tenho certeza que ela está levantando uma bandeira, não dela, mas do Brasil. Eu tenho certeza que ela está no caminho certo, né, Lia? E eu acho importante a gente falar também o seguinte, pastor João, eu estava lendo aqui os comentários, que levitas fazem as pessoas adorarem a Deus, né? Mas isso aqui que ela está fazendo também adora o Senhor Jesus. Ela está dando luz, ela está levando vida, ela está dizendo às pessoas que o evangelho é amor, mas também é revelação, é denúncia, é esclarecimento, né? Então, assim, a gente fica muito feliz. Eu, como mulher, eu quero mandar um recado para a Elaine Martins. Eu fico muito grata, Elaine, porque eu, como uma mulher cristã, ver uma mulher cristã da sua proporção, ver pastora Helena Raquel também, trazendo luz a esse tema, falando sobre esse assunto que é tão importante, tanto fora quanto dentro da igreja. E o pastor João, eu trouxe ele aqui porque aqui nos bastidores a gente conversa muito sobre isso. E eu vejo a luta do pastor João, o carinho que ele tem, a sensibilidade que ele tem quando a gente vai falar sobre esses assuntos, e o olhar dele de indignação, até de revolta, né, pastor João? Quando ele vê casos de mulheres violentadas, abusadas. Então, assim, fica aqui o nosso muito obrigada. Vocês vão lá também, curtem, escutem a música e falem para essas mulheres que elas podem denunciar, sejam elas evangélicas ou não. A violência nunca foi feita para uma mulher, para a criança e nem para a família. Lia, a gente sabe que a Elaine Martins, ela pegou um gancho, né, agora está indo firme em cima dessa bandeira. Ela é pré-candidata, Sim. né? Ela é pré-candidata a deputada. E ela está pegando isso como uma bandeira também eleitoral para ela ir de encontro ao anseio da população. Né? Não vejo nada contra, não estou aqui julgando se ela está certa ou está errada. Ela realmente está indo, ela já encontrou o nicho dela e ela vai em busca daquilo que a gente tem visto poucas pessoas denunciarem. Eu não sei se é medo, eu não sei se não quer se dispor com ninguém. Então, Elaine Martins, eu sou um grande admirador seu. Estou torcendo, tomara que você venha conseguir o teu êxito na eleição, principalmente de pessoas boas. Eu vi aqui um comentário de um idiota aqui. Louvor não era para adorar Jesus? Aí tu olha, de repente, a vida de um cara desse aqui, é um cara que tem a vida toda errada se escondendo atrás de um púlpito. Porque um cara que está julgando uma mulher que está em busca de uma causa nobre, jogando uma piada dessa, você não é crente não, meu filho.
Você não é crente, não. E o pastor falou uma coisa sobre a questão da Elaine Martins ser candidata, né, a deputada, enfim, e eu peço isso, que você consiga êxito, cada um dos deputados, tem muitas deputadas mulheres evangélicas que estão levantando essa bandeira, se você conseguir êxito, que bom, que você não se desvirtue do propósito inicial da sua campanha, e se você não conseguir êxito, porque tudo é possível, continue nos ajudando como mulher nessa luta também, porque vocês, às vezes, têm um alcance e uma voz que nós, ainda que somos muito pequenininhas, não conseguimos, né? É isso. E a gente faz aqui o convite para que Elaine Martins Sim. venha participar do Fala Crente. É isso aí. Tá feito aí o convite. Por favor, Elaine Martins. Elaine Martins, vai ser uma honra para nós tê-la aqui conosco. E, gente, ó, a gente encerra aqui a Assembleando de Valor. Foi um prazer estar com vocês nesse sábado. E vamos pedir mais uma vez, corre lá no nosso Instagram, segue a gente, tem muita novidade legal, vem os vídeos bem bacanas aí. O pastor João, às vezes, aqui nos bastidores, fica implicando, principalmente com meus looks, ele fica implicando. Então, vai lá, segue, porque a gente consegue compartilhar isso tudo com vocês lá, tá bom? É isso, gente, né, pastor João? Obrigado, gente. Continua seguindo a gente. Também entra lá no YouTube, lá, ó, aperta o sininho para que você venha acompanhar tudo com maior rapidez. E olha, a gente não podia deixar de finalizar falando a respeito do nosso convidado, que foi assim, abrilhantou o nosso sábado aqui. Pastor Francisco, obrigada pelo seu tempo, obrigada por abrir assim a sua vida, que eu sei que é um desafio, a vida policial, a vida cristã. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Fala seu Instagram, sua igreja, fica à vontade. Eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus e agradeço aos irmãos e o irmão que me fez o convite, né? Hoje eu estou congregando na igreja Top. Meu pastor lá é o Maico Balbino, uma bênção, um homem de Deus. E eu agradeço a Deus por tudo, né? Eu não sonhava, nunca sonhava em ser convidado a vir num lugar desse e falar das coisas concernentes a Deus que Deus tem feito na minha vida. Amém. Eu só tenho a agradecer. Obrigada. E estou aberta a qualquer convite que vocês quiserem. Estou à disposição de vocês. Obrigada, pastor. É isso, gente. É isso, né, pastor João? Até o próximo sábado, né? Esse foi o TV Fala Crente, né? Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada, pastor. É Fala Crente no ar, pode chegar pra ouvir. Vanessa da Sá vem pra palavra.